Eu sou a doutora Luciana Pricoli Vilela, médica geriatra. Todas as demências, elas em maior ou menor grau, elas podem levar a manifestações que nós chamamos de alterações comportamentais. Aqueles comportamentos inadequados ou modos de permanecer dos pacientes que muitas vezes incomodam as pessoas que estão ao seu redor e que podem inclusive colocar o próprio paciente em perigo ou em algum tipo de risco, seja um risco físico ou seja um risco social. Essas alterações comportamentais, elas acabam se apresentando ao longo da demência, seja ela de que origem for, em cerca de 60% a 90% dos pacientes, ou seja, quase todos os pacientes vão apresentar alguma dessas alterações, que podem ir desde o polo de maior agressividade a um polo de apatia. Então, exemplos de alterações comportamentais bastante comuns são a apatia, como eu mesma disse, estados depressivos, às vezes estados eufóricos, agressividade, seja ela física ou verbal, irritabilidade, agitação, inquietação motora. Inclusive, alguns pacientes ficam perambulando, eles sentam, levantam, fazem alguma coisa, abrem as gavetas, mexem nas coisas, voltam, não sabem o que eles estão fazendo, não sabem o que eles estão procurando. Alguns têm delírios, inclusive delírios de perseguição, achando que tem alguém querendo prejudicá-los, alguém roubando, furtando ou alguém traindo. Outros pacientes podem apresentar desinibição, o que fica às vezes leva a situações bastante desagradáveis, desinibição tanto do ponto de vista sexual quanto do ponto de vista de falar o que pensam, e muitas vezes essas coisas que eles falam são coisas que podem ser interpretadas de forma agressiva ou de forma inadequada para a situação. Enfim, são muitas as alterações comportamentais que causam especialmente estresse nas pessoas que estão envolvidas com o cuidado desses pacientes. Para essas alterações comportamentais, nós usamos diversos remédios que precisam ou não serem usados dependendo do tipo de demência, dependendo da causa da demência. Mas mais do que remédios, o que eu gostaria de informar e contar para vocês é que há uma série de atitudes dos cuidadores, das pessoas que estão à volta desses pacientes, que fazem toda a diferença, ou para acentuar essas alterações comportamentais, para deixar os pacientes mais nervosos, mais irritados, mais agitados, mais agressivos, ou às vezes até mais apáticos, mais depressivos, mas especialmente nessas situações de agitação é que o estresse é maior para todo mundo. Ou dependendo de como nós abordarmos esses pacientes, essas alterações comportamentais podem diminuir bastante de intensidade, e o que pode diminuir inclusive a necessidade do uso de remédios que muitas vezes têm os seus efeitos colaterais, principalmente o efeito colateral de deixar os pacientes em algumas situações muito dopados, muito sonolentos, muito inativos. E isso obviamente leva a uma série de outros prejuízos, porque o paciente que fica excessivamente medicado, excessivamente dopado, esse paciente ele vai perdendo massa muscular com mais velocidade, ele vai ficando cada vez mais apático, há uma piora mais acentuada do declínio das capacidades cognitivas desse paciente, ou seja, daquelas capacidades de funções intelectuais superiores que nós já falamos em outros vídeos, e tudo isso leva de alguma forma a uma progressão muitas vezes mais rápida da doença, da demência, pelo menos do ponto de vista do comportamento. Por isso que é importante que a gente tente usar a quantidade mínima necessária de remédios, especialmente daqueles remédios que são do tipo sedativos, ou que nós chamamos de antipsicóticos, neurolépticos, que são remédios usados para alterações comportamentais. Há outros remédios que são usados especificamente para a demência, esses não necessariamente
precisam ser retirados, ao contrário, esses, na maior parte das vezes, têm indicação precisa de serem usados. Mas eu me refiro aqui mais àqueles remédios que são usados com o objetivo de sedar o paciente. Nós temos que tentar realmente melhorar o ambiente, melhorar a nossa relação com o paciente para tentar diminuir o uso desse tipo de medicação. Então acompanhe os próximos vídeos e eu espero poder solucionar e ajudar muitas das suas dificuldades, das dificuldades que as pessoas que lidam com pacientes com demência encontram no dia a dia. E não esqueçam que nunca é tarde para melhorar.